Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar para vocês o mistério do Lago Bodan que aconteceu lá na Finlândia há vários e vários anos atrás. Mas antes da gente já pular para a história, eu já vou pedir para vocês já deixarem aqui nos comentários o que vocês estão achando do canal, o que vocês gostariam de ver. Também se inscrevam no canal, né, porque ajuda a gente a crescer bastante, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem no canal de vocês. E já deixem o like também, para ajudar a gente a engajar mais ainda com os nossos seguidores e o vídeo ser mostrado mais e mais e mais por aí. Bom, vamos para a história? Como eu falei, essa história aconteceu há bastante tempo, foi entre o dia 4 e 5 de junho de 1960, quando a Amalia e o Nils, eles foram celebrar o aniversário da Amalia, né, nesse Lago Bodan, em Espoo, na Finlândia, e eles também chamaram os amigos deles para celebrarem o aniversário dela junto com ela e acamparem também juntos lá naquele lago. Então, o Seppo e a Anya, eles encontraram com o casal, né, com outro casal lá naquele lago. Eles dois, né, foram dirigindo a moto deles. As meninas tinham 15 anos e os meninos tinham 18 anos. Então, os meninos tinham as motos próprias, né, e eles eram, assim, amigos muito próximos e eles estavam super animados em passarem lá o final de semana, né, acampando nesse lago, porque realmente é um lago muito bonito, muito calmo e, enfim, eles adoravam acampar por lá, né? Então, eles foram como amigos. Eles também, quando se encontraram, né? Um casal encontrou o outro, eles estavam super felizes. A Mali, ela até escreveu no diário dela, né? A felicidade que ela estava tendo ali, né? De celebrar o aniversário dela com os amigos, o namorado dela, que ela estava sentindo que o relacionamento estava se aprofundando bastante, estava ficando cada vez mais sério, então ela estava se sentindo mais adulta também, né? Foram alguns dos comentários que ela acabou escrevendo no diário dela. E quando o Seppo chegou, né, com a namorada Anya na garupa da moto, ele começou a fazer gracinha com a moto, então ela estava dando bastante risada. O namorado dela, Nils, viu, ele também começou a rir bastante das gracinhas que o Seppo estava fazendo. E aí, quando ele estacionou a moto, eles se abraçaram, eles estavam ali batendo um papo. E aí eles decidiram que eles queriam ir num quiosque ali próximo para comprar só alguns mantimentos que eles precisavam, né, tipo algumas bebidas. Eles queriam comprar cerveja, eles também compraram Coca-Cola, compraram alguns, né, snackzinhos e tudo mais, para poder ir acampar nessa floresta, né, que estava do lado ao lago. Quando eles foram se aproximando desse quiosque, eles notaram que a mulher estava de costas, né, para eles. E o mais próximo que eles chegaram, menos essa mulher notou. Até o ponto que eles literalmente já estavam parados na frente dessa mulher e ela estava totalmente ignorando eles. Até a Amália pedir, né, licença, você pode ajudar a gente quer comprar aqui algumas bebidas. Essa mulher virou super bruscamente e falou: o que vocês querem? E elas, né, a Amália, ela não sabia muito o que falar, ela só pediu desculpa de um jeito meio estranho, assim, que ela não sabia nem o que ela estava se desculpando, né, pelo que ela estava se desculpando. E aí ela falou assim: a gente pode pegar algumas cervejas, uma Coca-Cola e alguma outra coisa aqui para comer. E aí essa mulher deu, né, toda essa comida e aí ela foi de uma forma até um tanto gentil, ela perguntou: vocês estão pensando em acampar por aqui? Aí a Malha, né, estava pensando que talvez, né, ela estava sendo mais legal como uma forma de desculpa pelo jeito que ela falou com essas crianças, né, mais cedo. Quando a Malha falou que sim, eles estavam planejando acampar ali por perto, a mulher virou também de novo uma doida desvarada e ela começou a gritar com eles que é um saco esses adolescentes ficarem acampando ali, né, porque tinha o quiosque na frente e a casa dela no fundo. E era um saco porque adolescente sempre causava problema, ela não queria ver eles por perto, nem pintado de ouro. E inclusive, né, a Malha, quando ela estava escutando essa mulher perder a cabeça dela, ela olhou para o fundo do quiosque, ela viu que a porta estava aberta. E na porta da casa dessa mulher, e pela essa porta, ela conseguia ver o fundo da casa dessa mulher. E lá ela viu várias e várias e várias e várias garrafas de bebida alcoólica vazias, assim, uma bagunça total. Então, assim, inclusive a
Mayla escreveu, né, no diário dela que provavelmente era essa a razão dela estar tão estressada, né? Se ela morava numa casa que o álcool era tão consumido assim, provavelmente não era uma casa boa de se morar. Então, quando eles foram se afastando, né, desse quiosque, depois de terem pago, né, o Neil ele acabou pagando ali a conta e a mulher continuou gritando, mandando eles ficarem o mais longe possível, até um ponto que eles estavam realmente já um tanto quanto longes, e aí eles viram a mulher ainda mandando eles irem mais e mais longe, assim, a distância. Então eles começaram a todos rirem, né? Ali só a Malha que ficou realmente desconfortável com toda a situação, mas os outros três, eles estavam rindo porque eles não conseguiam fazer sentido da loucura dessa mulher. Então, depois disso, eles foram pegar a moto deles e eles foram um pouquinho mais distante para ficar o mais longe possível desse quiosque. E eles acabaram entrando numa parte um tanto quanto densa da floresta que estava ali do lado desse lago. E ali eles fizeram o acampamento deles, eles montaram uma barraca, né? Tinha só uma barraca para os quatro, mas assim, eles eram tão amigos que eles realmente não se importaram. E ali eles começaram a beber, eles estavam pescando. A Malha escreveu bastante, né, no diário dela como estava sendo um dia muito agradável, muito gostoso. Eles estavam se divertindo bastante e que ela estava muito feliz em passar esse tempo com eles. E essa foi a última entrada que ela deu no diário dela. E assim, o lago estava extremamente cheio, né, entre o dia da noite do dia 4 para o dia 5. E muita gente viu que essas crianças realmente estavam se divertindo, assim, eles estavam realmente tendo tempo da vida deles, eles não estavam causando problema a ninguém, eles não estavam bêbados, eles estavam só aproveitando o dia mesmo, porque afinal de contas o aniversário da Malia seria no dia 6 de junho, né, ela completaria 16 anos de idade, então ali realmente eles eram menores de idades, né, as meninas pelo menos, então só os meninos aparentemente realmente estavam bebendo um pouquinho de cerveja e não era assim de uma forma exagerada que eles perderiam, né, compostura, assim, que eles ficariam bêbados. Eles só estavam bebendo um pouquinho de cerveja realmente de uma forma bem controlada. E eles estavam se divertindo. Esse foi realmente o relato das pessoas que os viram ali naquele dia, que eles estavam se divertindo e nada além disso. Não tinha briga, não tinha nada. Porém, naquela noite, né, tipo, acho que era por volta de 2:30 da manhã, alguém que estava um pouco distante escutou uns gritos por lá e eles acharam que os meninos talvez estivessem tendo ali algum arranca-rabo, mas assim, parou rapidamente, não foi nada que foi levado a sério, assim, realmente só foram um ou outro grito dos meninos, mas acabou muito rapidamente e ninguém pensou nada além disso, né? No dia seguinte, tinham 2 meninos pescando, né? Eles estavam num barquinho, eles estavam pescando ali naquele lago. Bom, alguns dizem que eles estavam pescando, outras pessoas dizem que eles estavam assistindo pássaros, né? Que era bem comum naquela época, nos anos 60, as pessoas binóculo e assistindo pássaro. Esses 2 meninos, eles falaram que enquanto eles estavam, né, naquele lago olhando na direção onde esses 4 amigos estavam acampando, eles viram um homem loiro correndo na direção oposta. E esse foi, assim, realmente a única coisa que foi vista naquele dia até o final do dia, quando um pai com seus 2 filhos, eles decidiram ir nadar numa parte do lago que eles tinham que passar ali onde os 4 amigos acamparam. E quando eles chegaram lá, né, assim, passando por esse caminho, o pai ele viu uma tenda caída e ele pediu para os filhos deles ficarem esperando porque ele viu que alguma coisa estranha ali tinha acontecido. Então, quando ele chegou bem próximo, ele notou que tinham 4 corpos ali. Ele mandou os filhos dele não olharem para, né, o que tinha acontecido ali naquela tenda e eles correram para chamar a polícia. A polícia logo veio, assim, na sequência de ser chamada. Eles não colocaram nenhuma fita de crime para isolar a cena. Realmente, assim, foi bem precária a investigação. Ninguém realmente analisou muito, eles só estavam olhando os corpos, tentando entender, né, o que tinha acontecido. As meninas pareciam ainda estar dentro da tenda quando os meninos estavam pelo lado de fora e todos brutalmente espancados e esfaqueados. Até um ponto que um dos investigadores, um dos policiais, né, ele estava olhando bem de próximo os corpos quando ele
do nada, escutou um suspiro. E foi quando o Neil, ele conseguiu apenas abrir o olho e fechar. Então, isso indicou, né, que o Neil, ele estava vivo e que ele precisava de ajuda imediatamente. Então, esse oficial, né, esse policial, ele acabou chamando a ambulância, ele pediu para a ambulância levar esse menino para o hospital e ele foi levado ao hospital onde ele ficou em coma. Bom, os ferimentos dele foram horríveis. Ele tinha sido esfaqueado, espancado brutalmente, principalmente na cabeça. O Neil, ele tinha vários ossos quebrados, a bochecha dele foi tão brutalmente espancada que acabou rompendo, né, e eles conseguiam ver os dentes do Neil através do lado de fora da bochecha, assim, sabe? Então, realmente foi algo horrível o espancamento que ele acabou sofrendo, a ponto de ter líquido cerebral saindo dos ouvidos dele. O Seppo, né, que é o outro menino de 18 anos, ele, parecido, né, com o Neil, ele também foi espancado brutalmente, mas a cabeça dele ficou irreconhecível. Então isso já diz pra gente bastante o quão brutal isso foi. A Amalia e a Anya estavam dentro, né, da tenda. As duas estavam nuas, da barriga para baixo. Não sei ao certo se elas foram abusadas, mas tem indícios que talvez isso tenha acontecido. A Amalia foi a mais brutal de todas, ela acabou sendo esfaqueada um total de 15 vezes e brutalmente espancada, assim como todos os outros. E a Anya, ela também, da mesma forma, mas não tão brutal quanto a Amalia e o Seppo, né? Eles foram realmente os dois piores. Bom, agora a gente começa, né, as especulações de fato. Na cena de crime, os policiais notaram que algumas coisas tinham sumido. Uma das coisas que haviam sumido eram as botas e o casaco do Niels, as chaves das motos, carteiras, dinheiro, relógios, mas as motos continuavam lá, a comida continuava lá, assim, várias coisas desapareceram, mas eles estavam, né, especulando. Será que foi um roubo? Será que foi briga entre o Niels e o Seppo por, sei lá, questão de ciúmes entre as namoradas, né? Eles estavam ali na mesma tenda, às vezes alguma coisa aconteceu. Que inclusive a Amalia tinha escrito, né, no diário dela que ela achou que talvez o Niels estivesse com um pouquinho de ciúmes do Seppo, mas ela achava que talvez ela estava vendo coisa que não existia, porque ele nunca foi um homem que teve ciúmes, ele nunca mostrou nenhum tipo de violência em direção a ela, ou nada parecido assim, sabe? Então, as especulações começaram a partir daí. Quando os policiais não sabiam mais o que fazer, eles não sabiam por onde continuar com a investigação, eles chamaram o exército para ajudar. Então foi quando o exército, né, eles vieram em massa e aí eles começaram a procurar a área, ver, né, se eles conseguiam achar alguma prova incriminante, alguém em volta ali daquela floresta, até o ponto que debaixo de várias e várias folhas de árvore, eles encontraram a bota do Niels. E a bota do Niels estava ali colocada certinha e era a única coisa que eles encontraram cerca de 500 metros de onde o crime aconteceu. E nisso a gente começa as especulações, né, do que possivelmente poderia ter acontecido. Uma das especulações foi que o Neil e o Seppo brigaram, e aí eles acabaram, né, ali, alguma coisa acabou acontecendo e um acabou matando o outro e por isso que Niels, ele acabou sobrevivendo, porque ele fingiu todos os ferimentos dele. Mas isso a gente vai tocar nesse assunto mais pro final do vídeo. A outra especulação foi os meninos que viram, né, esse homem loiro correndo na direção oposta de onde o crime aconteceu, eles fizeram um esboço com a polícia, né, tipo um desenho do que esse homem parecia. Vou colocar até aqui a imagem para vocês. Tiveram, acho que 4 esboços, então foram ali 4 imagens que eles suspeitavam de pessoas. Dessa imagem saiu um suspeito, que foi o Hans Assmann. Bom, o Hans Assmann, ele era um expatriado alemão, ele fazia parte do regime nazista, ele era um espião nazista, ele cometia crimes
em prol, né, do regime nazista contra outras pessoas que não faziam parte desse regime. E com o fim do regime nazista, ele estava fugindo, então ele estava passando por vários países. Ele sempre trocava a identidade dele, ele sempre tinha vários nomes e assim, ele era um homem muito misterioso em si. E quando, né, fizeram esse esboço, esses meninos fizeram esse esboço da pessoa que eles viram e colocaram a imagem, né, próxima ao Hans, era muito compatível, era muito parecido. Inclusive, no velório dessas crianças, né, desses 3 adolescentes que acabaram falecendo nesse dia, tinha um homem que era idêntico ao esboço que foi feito do criminoso que acabou cometendo, né, esse crime horrível. Então, todas essas informações juntas, né, esse homem que foi tirado foto era o Hans, no velório, né, o esboço parecia muito com o Hans. O Hans, ele era uma pessoa que conhecia muito aquele lago, ele realmente passava muito do tempo dele por lá. Então, a polícia acabou indo investigar essa situação e investigá-lo, né, no final das contas. Porém, ele tinha um álibi muito bom. Ele estava assim 50 quilômetros de distância dessa floresta. Ele estava com a namorada dele, que também era uma fugitiva, né? Que ela também fazia parte, né, do regime nazista. Ela era também uma espiã do regime nazista. E ela estava junto também com a irmã dela e o cunhado dela. Então, ali estavam os 4 jantando juntos naquela noite. Enfim, apesar do Hans ter esse álibi, né, que ele estava jantando com a namorada, com o cunhado, com a cunhada e assim vai, ele também foi visto num hospital distante, né, dessa cidade onde ele estava e próximo a esse lago, onde uma enfermeira falou que viu ele com roupas que pareciam ensanguentadas. Ele estava com a mão cheia de lama, os pés cheios de lama, ele parecia não ter sapatos, né? Então provavelmente por isso que ele usou um dos sapatos das vítimas dele, né? E ele estava com muita dor no estômago, como se alguém tivesse batido no estômago dele. Mas assim, eles não conseguiram tirar a blusa dele, eles não conseguiram guardar a blusa dele para fazer exames, eles não testaram nada e ele foi liberado do hospital poucas horas depois, tudo tranquilo, e realmente não acionaram a polícia. Só essa enfermeira, né, que foi para a polícia falar que viu Hans naquela noite no hospital, cheio de lama, todo sujo, coberto, a blusa dele, né, que era branca, estava com várias e várias e várias manchas vermelhas, cujo o Hans falou que era tinta vermelha porque ele estava pintando uma propriedade. Muito provavelmente seria realmente, a não ser que essas pessoas tenham mentido, né, do Hans estar ali com eles, muito provavelmente ele não teria cometido esse crime. Agora, o quanto eu acredito que realmente eles falaram a verdade, que Hans estava lá com eles, eu já não sei. Mas, assim, a foto do esboço, a imagem dele no velório, sem ter razão dele estar no velório, é muito incriminante, né? É muito estranho. Uma outra pessoa que também é um grande suspeito nesse caso é o Valdemar, conhecido como Valu. Eu não vou tentar falar o último nome dele, porque realmente parece impossível falar isso aqui. Mas ele era o marido da mulher do quiosque. Então, ele era ali o dono do quiosque e morava na Casa dos Fundos. A única razão dele ser um dos grandes suspeitos, e a cara dele também parece muito com o esboço que foi feito, né, pelos meninos que estavam ali no lago, é porque ele estava conversando com um vizinho ali próximo, né, um conhecido dele próximo, e ele estava bebendo muito naquela noite. E foi mais ou menos 9 anos depois do crime ter acontecido. E ele era, assim, um homem muito conhecido pelo abuso, ele abusava da família, dos filhos, ele realmente era um humano horrível. Ele brigava, ele espancava, ele batia, só por realmente não querer ter pessoas ali no lago que ele trabalhava e ele morava. Ele jogava pedra nas pessoas para eles não ficarem dormindo muito próximo à casa dele, ele jogava gasolina nas pessoas, ele até esfaqueou
algumas tendas, algumas vezes, e isso nos leva para um fato interessante da gente saber que na noite do crime, né, do dia 4 ao dia 5 de junho, a tenda desses 4 adolescentes foi cortada do lado de fora para dentro. Por isso, o corpo das meninas ainda estavam, né, do lado de dentro da tenda, só a parte de baixo do corpo delas que estava para fora, e os meninos estavam para fora, porque eles lutaram bastante, né, ali para tentar sobreviverem. E, enfim, e o Valo, ele cortava tendas de pessoas que ele não queria por perto, assim, ele realmente era uma pessoa nojenta, assim, sabe? Ele realmente era uma pessoa, assim, nojenta. Ele realmente não era uma pessoa que você gostaria de estar próximo. Enfim, ele estava conversando com um vizinho dele, um conhecido dele, seja lá o que for, 9 anos depois do crime, e ele falou, fui eu que matei eles, e eu faria de novo se eu tivesse oportunidade. E esse homem, ele falou pro Valo que se ele realmente tinha matado essas crianças, que ele tinha que entrar nesse lago e se afogar. E algumas horas depois, foi exatamente isso que ele fez. Ele entrou no lago e ele acabou tirando a própria vida por afogamento. Então, algumas pessoas especulam que, né, provavelmente realmente ele tinha tirado a vida dessas crianças e por culpa, né, depois de ter conversado com esse homem, ele acabou tirando a própria vida. A mulher dele tinha sido o álibi dele, né? Quando todo o crime aconteceu, a polícia foi fazer a investigação, porque todo mundo ali em volta desconfiou dele. Foi, assim, o primeiro suspeito de todo mundo que morava ali em volta daquela região. E quando a polícia foi, né, pra casa dele fazer pergunta onde que ele estava, quando esse crime aconteceu, a mulher e os filhos acabaram falando que ele estava em casa a noite toda, eles estavam ali conversando, eles estavam se divertindo, não sei o que, não sei o que. E a gente tem que lembrar que ele é um homem muito conhecido na vizinhança inteira, na cidade inteira, por abusar da esposa e dos filhos. Então, assim, o quão verdadeiro é esse álibi dela, né? Dele ter estado ali naquela casa naquela noite, quando ele pode ameaçar de tirar a vida dela ou de espancar ela e os filhos, entendeu? Então, assim, às vezes, algumas pessoas, né, até acho engraçado que algumas pessoas comentaram aqui, né, num dos vídeos que eu assisti, de que provavelmente essa mulher do quiosque estava mandando essas crianças para bem longe para acabar protegendo eles do marido dela. Às vezes essa braveza dela foi uma forma de proteção a essas crianças. Agora, a gente realmente não sabe. Quando o Valo morreu, a única certeza, né, que ele deixou para trás foi que ele falou para esse conhecido que ele acabou matando essas crianças. No caso do Hans, quando ele chegou no final da vida dele, né, ele pediu para um jornalista vir e entrevistá-lo, e foi a partir daí que esse jornalista acabou escrevendo um livro dessa entrevista que ele fez no final da vida do Hans. E o Hans, ele falou que ele não confirmaria ou negaria envolvimento algum nesse crime, e que ele não comentaria mais sobre. Então, assim, já deixou a gente também no vácuo, praticamente, né, de saber se realmente ele tinha feito parte desse crime ou não. Então aí a gente tem 2 suspeitos muito grandes de terem cometido esse crime, mas sem prova alguma. E como eu falei, né, no começo do vídeo, a investigação foi muito mal conduzida. Então não tinham até provas, né, físicas a partir dos anos, né, quando o DNA foi descoberto e foi realmente usado, né, a ciência cresceu muito em volta do DNA, digital e assim vai. Não tem resquício algum, porque a investigação realmente não guardou absolutamente nada. A única coisa que realmente foi guardada foi o sapato encontrado pelo exército do único sobrevivente. Bom, e isso nos leva na última suspeita desse mistério, né? Então a última suspeita, né, de quando eles encontraram esse sapato, a ciência em volta do DNA cresceu muito, foi feito, né, um exame de DNA no sangue que estava nesse sapato. Quando eles fizeram o exame de DNA nesse sapato, eles encontraram sangue de todas as vítimas, menos a do Nils, que foi o único sobrevivente. Com isso, houve a especulação, né, que talvez o Nils ele acabou tirando a vida de todos ali, e ele correu 500 metros
tirou o sapato, deixou o sapato debaixo dessas folhas, voltou e ele acabou batendo a cabeça dele contra uma árvore ali em volta. E foi quando ele teve, né, todo esse trauma, né, traumatismo craniano, que teve aqui, quebrou a base do crânio dele, teve até o vazamento de líquido cerebral, que cortou o rosto, enfim, foi esfaqueado, que ele cometeu todos essas atrocidades contra ele mesmo, e aí ele se deixou cair ali do lado das outras vítimas, foi quando ele foi encontrado e foi resgatado. Então, em 2004, ele acabou sendo preso, depois, né, do DNA ter saído, né, desse sapato e a polícia ter como suspeita o Nils, de 62 anos, 44 anos depois desse crime ter acontecido. Então, ele foi preso ali por 2 anos e quando ele foi, né, pro tribunal e teve júri contra ele e tudo mais, a defesa dele foi muito concreta. Realmente, assim, né, quando você vê todos os fatos, ele não tinha meia nem pés sujos de terra, nem nada. Ele estava realmente com os pés limpos, as meias limpas. Então, como que ele teria corrido, né, largado o sapato 500 metros de distância, voltado, causado todos esses ferimentos a ele mesmo e, né, sem ter se sujado? Então, vamos supor ali, né, que ele tenha brigado com o cepo. Como que ele teria tido energia de matar todos, correr, voltar e, enfim, não fazia sentido. Como ele também teria a energia de se esfaquear e quebrar o próprio crânio a ponto de sair líquido cerebral pelas orelhas dele. E, assim, como que ele teria causado todo esse sofrimento tão severo contra ele mesmo e ter certeza que ele sobreviveria depois, né, assim, porque foi de uma seriedade muito grande. Ele demorou meses para conseguir falar novamente. Uma pessoa que vai causar ferimentos a si mesmo não se causaria ferimentos tão severos a esse ponto. Enfim, tiveram vários e vários argumentos, né, que a defesa acabou usando que foram muito plausíveis, assim, então, no final das contas, o júri acabou chegando à conclusão que realmente ele não teria como ter feito nada disso com ele mesmo e ele acabou sendo solto porque não tinham provas suficientes que ele teria cometido esse crime. Inclusive, né, depois disso, por todos os danos, né, emocionais, porque ele acabou sofrendo amnésia, né, depois de tudo isso que aconteceu. Foi um dano cerebral tão grande que ele não se lembra de muitas coisas. Ele realmente tem amnésia severa e ele não lembra daquele dia. E, assim, por 44 anos ele manteve a mesma história. Eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro foi que naquele dia eu vi alguém cortando a tenda e quando eu olho era uma pessoa vestida inteira de preto e os olhos pareciam estar vermelhos. E ele manteve essa história no decorrer da vida dele inteira. E os médicos, né, eles realmente, até 2004, né, eles fizeram exames atrás de exames e eles concluíram que, de fato, ele tinha amnésia, ele tinha sofrido um trauma extremamente severo na cabeça dele, no cérebro dele, e assim vai pelo corpo todo. E os cientistas, né, de hoje em dia, os investigadores de hoje em dia, eles mediram, né, os ataques, a altura da pessoa que provavelmente atacou eles, enfim, eles fizeram ali toda uma investigação que deveria ter sido feita, né, no começo desse crime, quando o crime realmente aconteceu. E os ferimentos dele estavam idênticos aos ferimentos dos amigos e da namorada. Então, assim, realmente foi uma outra pessoa que cometeu esse crime por conta de todos os ferimentos, né? Os cortes, a distância, a altura, enfim, não eram compatíveis com a altura do Nils, não eram compatíveis com o que ele poderia ter causado a ele mesmo, comparando ao que foi causado aos amigos dele. Bom, esse mistério, né, do que aconteceu no Lago Bodan é um mistério até hoje. Ninguém sabe até hoje quem foi de fato o assassino desses 3 adolescentes. Eu não sei aqui. Vocês me digam. Vocês acham que foi o Hans, que foi o Valo ou que foi o Nils? Eu, honestamente, não sei. O único que na minha cabeça eu acho que não pode ter sido, só pela seriedade, né, pelo quão severo foi tudo que aconteceu com ele, foi o Nils. Eu acho que, assim, provavelmente ele não cometeu esse crime, mas
realmente, ele sofreu demais, foram ferimentos extensos, severos, extremamente perigosos para a vida dele, né? Então eu acho que ele não cometeria essas atrocidades consigo mesmo. Agora, o Valon e o Hans, eles estão ali disputando o número 1 pra mim. Eu honestamente não consigo dizer qual que provavelmente realmente cometeu esse crime. Bom, se foi algum deles, né? Às vezes é uma terceira pessoa que a gente nem sabe da existência. Eu quero saber de vocês agora. O que vocês acham? Quem que cometeu esse crime? Vocês acham que pode ter sido uma outra pessoa e não esses dois homens? 3, né? Contando com o Nils. Me digam aqui nos comentários. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, me deem a opinião de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Deixem um like também e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!